Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou. Eu sou o vosso reino manifestado. Eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. A todos eu dou hoje o pão de cada dia. Eu perdoo neste dia toda a vida, e eu sou também o perdão que ela me estende. Eu afasto todo homem das tentações. Eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta. Eu sou o reino, eu sou o poder e eu sou a glória de Deus, em manifestação eterna e imortal. Tudo isto eu sou. Olá, amigos, olá, amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz Eu Sou. E hoje eu vim trazer essa oração, a oração do Pai Nosso do Eu Sou. Para aqueles que estão acostumados com a oração do Pai Nosso tradicionalmente divulgada na igreja, né? Vocês perceberam que é um pouco diferente, né? Utilizando essa ciência do eu sou, né? Então, em vez da gente pedir para uma força externa a nós, né? Pai, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade como algo externo a nós estamos pedindo em nome do nosso eu sou, né? Compreendendo que essa presença divina habita dentro de nós, né? Que nós temos a fagulha daquele que nos criou dentro de nós como a nossa presença do eu sou individualizada. Então hoje eu quis trazer essa oração e vou ler algumas palavras desse livro aqui, Abertura do Sétimo Selo, em que Sanat Kumara, que é um grande mestre, né, mestre de mestres, assim, da linhagem que Jesus seguiu. Sanat Kumara foi mestre de Gautama Buda foi mestre de Maitreya, e Maitreya foi mestre de Jesus. Então vocês podem imaginar e sentir, né, a luz desse grande ser que está falando aqui sobre essa oração que ele deu a Jesus, né? E ele diz que Jesus ensinava aos seus discípulos mais próximos esse tipo de aplicação da ciência do eu sou, né? E das leis mais esotéricas, digamos assim, né? Mais misteriosas, que eram apenas para alguns discípulos que já estavam preparados para realizar essa compreensão do eu sou, do Deus interior, né? E que para a maioria das outras pessoas que ele ensinava a partir de outros mecanismos, né? Com as parábolas, por exemplo, né? Um conhecimento mais simples, né? Divulgado para aqueles que ainda sentiam a necessidade de se relacionar com uma força exterior, né? Com um Deus exterior, com uma igreja exterior. Então, nesse sentido, é uma religião exotérica, né? Que é exterior. Eu vou detalhar mais quando eu ler a passagem desse livro, mas só para apontar uma passagem da Bíblia em que Jesus demonstra essa questão, eu vou ler essa passagem de Mateus 13, a partir de Mateus 13, versículo 13. 12, vou começar no 12. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas. Aqui ele está se referindo aos outros, né? Não aos discípulos mais próximos. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e vendo, vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente. E eles fecharam seus olhos para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes, e não ouviram, e ouvir essas coisas que vós ouvis, e não ouviram. Então aqui ele está claramente se referindo a isso, né? Um conhecimento que ele está dando para os discípulos no nível interno, que é esse conhecimento que eles veem, né? Que eles enxergam. Qual que é a diferença entre aquele que ouve e não compreende, e aquele que ouve e compreende, aquele que realmente percebe esse conhecimento a partir do nível interior, né? Do próprio Cristo interior. E por isso ele fala que muitos profetas quiseram ver essas coisas e não conseguiram, né?
Quer dizer, está se referindo também ao fato de que, mesmo dentro da religião organizada, muitas vezes as pessoas não têm essa compreensão interna do Cristo, né? E é isso que leva as pessoas a buscarem uma religião externa, né? A se relacionar com um Deus exterior e não com o Deus interior, né? E aí essas pessoas se fazem essa oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então é uma outra posição, né, daquele que faz o pedido, uma posição de pequeno, né? Pequeno perante uma força maior que parece externa e distante, né? E essa oração do Pai Nosso do Eu Sou que eu trouxe traz a compreensão de que não há distância, né? De que esse Deus habita dentro de nós e que se nós utilizarmos o poder da nossa palavra falada, nós estaremos realizando esse Deus interior dentro de nós por meio da nossa palavra, né? A mesma palavra que criou todo o universo, né? Quando ele faça-se a luz. No princípio era o verbo. Tem muitos apontamentos nas escrituras dizendo que a palavra tem o poder criador do universo, né? Então, quando nós rezamos e oramos colocando a nossa palavra no melhor uso possível, que é o uso do eu sou, da compreensão interior, a gente não vai estar colocando a nossa palavra num uso que nos coloca numa condição de pequenos, de não merecedores, né? E na oração tradicional fala, né, sobre perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né, a quem pecou contra nós, ou quem nos deve, nossas dívidas, devedores, né? Então tem passagens ali dessa oração que coloca as pessoas numa condição de inferior à realização plena do que elas podem ser dentro do eu sou, dentro do Cristo interior, né? Então, nesse sentido, Jesus diz, isso é um exemplo, né, que eu estou trazendo, disso que Jesus disse. Mesmo os profetas, mesmo as pessoas na igreja, às vezes quiseram ouvir e ver essas coisas, mas não ouviram. Por quê? Porque existia algum elemento da consciência humana inferior se colocando no caminho, né? Como, por exemplo, isso. E na oração da Ave Maria é pior ainda, né? Que fala, nós pecadores, né? Coloca essa taxa de pecadores sobre as pessoas. Aquele que se identifica como pecador não vai poder alcançar a plenitude da perfeição de Deus dentro de si, né? Obviamente. Deus não quer que nós nos identifiquemos com a condição de pecadores, mas que nos identifiquemos com a condição de eu sou, né? A plenitude daquilo que eu sou, que é Deus dentro de nós, né? É isso que Deus deseja que nós afirmemos como nossa verdadeira identidade, né? Então agora eu vou ler as palavras de Sanat Kumara, o grande mestre. Essa é a oração da alma em quem o Pai e o Filho habitam, como ele prometeu. Aquele que tem os meus... Ele, Jesus, né? Ele está se referindo. Aí abre aspas, citando as Escrituras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, fazer um breve comentário. O que seria guardar esse mandamento? Seria realmente realizar o Deus interior, né? Então, Jesus deu nesses mandamentos, né? De ser de vós perfeitos como é perfeito o Pai que está nos céus, né? Então, a gente tem que guardar esse mandamento e realizar a perfeição divina que existe dentro de nós através do nosso eu sou, do poder da nossa palavra falada. E não nos identificar com uma mentalidade de pecado, de pecadores, e todas essas coisas que foram propagadas nessa religião exterior, né? Então nós temos que nos voltar para o nosso santuário interior, para o nosso Deus interior, onde habita a verdadeira perfeição da nossa alma, né? Continuando a citação de Jesus, né? E quem me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Fecha aspas, né? Aí continuando com o ensinamento de Sanat Kumara. Esta oração é feita na consciência do Cristo, na consciência do Cristo, pela alma cuja autopercepção, como sendo graal, lhe permite compreender que a afirmação eu sou é a palavra. Esta palavra com ele confirma que Deus habita nele, que é o eu sou que eu sou, é a realização da lei. A lei expressa com a palavra falada é o comando do Pai, pronunciado pelo Filho, que elevou a alma una com ele na chama trina do coração. Falei um pouco sobre a chama trina no último vídeo que eu postei sobre os 7 raios, quem quiser pode dar uma conferida lá.
Esta versão Eu Sou do Pai Nosso é a que foi dada aos discípulos a quem ele ensinou a senda da herança conjunta, na herança conjunta da presença do Eu Sou. Então, Sanat Kumara aqui está confirmando esse fato de que Jesus ensinava essa senda de iniciática, né, do Cristo interior para os discípulos que eram mais próximos. Né? Ele ensinou, inclusive, essa oração dessa forma para os discípulos mais próximos, diferente do que ficou propagado na igreja posteriormente. Né? Esta oração é para iniciados, os quais, à sua semelhança, não acham que seja usurpação tornarem-se, em Cristo, herdeiros iguais da luz. Então isso é uma ideia, Sanat Kumara que está claramente contradizendo uma ideia que foi muito propagada na igreja, né, de que eles perseguiam aqueles que estavam realizando o Cristo como heresia, você está querendo se equiparar a Deus, é herege. Na verdade, esses seres eram seres anticrísticos perseguindo os verdadeiros cristos, né? Inclusive dentro da igreja, nos cargos de poder. Né? Então, aqueles que se iniciam não consideram que seja usurpação ou heresia ou qualquer coisa do tipo tornarem-se iguais ao Cristo, porque o próprio Cristo, em Jesus, nos deu esse mandamento, né? Então, aqueles que zelam pelos seus mandamentos, que seguem as suas palavras, devem guardar a palavra de Jesus, que diz: as obras que eu realizei, vós realizareis ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus falou isso, deixou esse testemunho, e aqueles que realmente quiserem amarem ao Mestre, quiserem guardar a sua palavra, devem, então, assumir o seu próprio poder pessoal em suas mãos para aceitarem a promessa de se tornar iguais ao Cristo, se tornarem co-herdeiros na luz, né? Então é isso que Sanat Kumara está falando aqui, eu vou repetir esse trecho. Esta oração é para iniciados, os quais, à sua semelhança, não acham que seja usurpação tornarem-se em Cristo herdeiros iguais da luz. E Jesus, o Senhor da senda do raio rubi, senda do raio rubi é a senda que é descrita nesse livro, né, de iniciação, transmitiu essa afirmação cétupla para os seus discípulos de hoje, por intermédio da sua testemunha, Mark L. Prophet, que também esteve encarnado como o escritor do evangelho que tem o seu nome. Então aqui Sanat Kumara está fazendo a revelação de que Marcos, né, o evangelho de Marcos, Marcos, o apóstolo, o profeta, foi uma das encarnações de Mark Prophet, que depois encarnou novamente para trazer esses ensinamentos. O Pai Nosso registrado por Mateus e Lucas, que é o que ficou propagado na igreja, é para crianças que ainda oram ao Pai e ao Filho como sendo externos a eles mesmos, pois ainda não conheceram a sua liberdade para decidirem ser iniciados do leão, do bezerro, do homem e da águia em voo. O que são essas quatro forças? Né? Essas são as quatro forças cósmicas que estão descritas no livro do Apocalipse. Né? Quem quiser aprofundar, leia o livro do Apocalipse, você vai ver no relato de João falando sobre essas quatro forças cósmicas, né? Que são o leão, o bezerro, o homem e a águia em voo. Na senda da filiação individual. Então, vou voltar um pouquinho, que eu estava só para retomar o contexto. O Pai Nosso, registrado por Mateus e Lucas, é para crianças que ainda oram ao Pai e ao Filho como sendo externos a eles mesmos, pois ainda não conheceram a sua liberdade para decidirem ser iniciados do leão, do bezerro, do homem e da águia em voo, na senda da filiação individual. Portanto, a sua religião é exotérica, até que eles decidam entrar na senda dos mistérios do Graal, pela qual o que é externo se torna então interno, isto é, esotérico. Nem é preciso dizer que o formato esotérico é essencial para todos que desejem obedecer à injunção. Expulsai demônios em meu nome. E todas as injunções que Jesus fez, né? Ide pregar o evangelho a todas as criaturas, expulsai demônios em meu nome, curai os enfermos, né, com o toque. Todas aquelas que estão registradas ao final do evangelho de Marcos, né? Os sinais que seguirão aqueles que creem. Deixa eu pegar aqui para citar para vocês. Ao final do evangelho de Marcos, né? Marcos 16, se não me engano. Marcos dá esses sinais. Né? Jesus, né, fala sobre isso. Fala aqui, né? E Jesus disse-lhes. Isso em Marcos 16, versículo 15. Indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Aqui Jesus está apontando uma característica da lei, que quando o evangelho é pregado, né, e é negado, então o ser é levado à condenação. Quer dizer, os seres anticrísticos que estão combatendo e perseguindo o Cristo, no momento que o evangelho é pregado e é negado por esses seres, é o momento que, perante a lei cósmica, é dada a permissão, então, de que esses seres sejam levados. Então, o evangelho sendo pregado, ele não apenas atua como salvação das almas justas, filhas de Deus, como também como julgamento das almas que são anticrísticas, né, que estão atuando contra o Cristo. Então, o evangelho tem essa dupla característica quando nós pregamos o evangelho, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é isso que Jesus está demonstrando aqui. E estes sinais seguirão aos que crerem, né? Os seguintes sinais. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, aqui Jesus está dando as injunções aos apóstolos, aos profetas, daquilo que eles vão realizar em nome de Cristo, né? E aí Sanat Kumara nesse livro diz, nem é preciso dizer que o formato esotérico é essencial para todos que desejam obedecer a essas injunções, né? Expulsar demônios em meu nome, etc. Né? Então, não é possível realizar esses verdadeiros mistérios e se tornar um verdadeiro profeta, aquilo que Jesus está querendo trazer, você curar um enfermo com o toque, expulsar um demônio, ou todas essas coisas, se a pessoa não for uma iniciada do formato esotérico da religião, que é esse formato do caminho interior de iniciação, né? A gente não pode fazer isso única e exclusivamente com base numa autoridade exterior a nós. Por exemplo, em nome de Jesus Cristo, e fazer. Sim, devemos fazer em nome de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo realizar o Cristo dentro de nós para que possamos ter autoridade de fazer essas atividades, né? Se nós estivermos única e exclusivamente dependendo de uma autoridade exterior a nós, né, nós não teremos o poder verdadeiro para realizar essas atividades, essas ações, né? Então, essa religião exotérica, a religião que está focada num templo exterior, num conhecimento exterior, numa autoridade exterior, ela fica diluída, digamos assim, né? É uma religião que não tem o verdadeiro poder de Deus para realizar as verdadeiras obras que são reconhecidas como milagres, né, pelas pessoas que não têm esse conhecimento interior, mas que, na verdade, para quem entra nessa senda e busca esse conhecimento, busca essa iniciação, nesse desenvolvimento do Cristo interno, passa a compreender que não são milagres, na verdade, são aplicações de uma lei divina, né, que existe, que é científica, assim, não tem nenhum... Às vezes, quando a gente fala milagre, a gente pensa numa certa característica de mistério, de acaso, mas para aquele que realiza os milagres, ele está pondo em marcha, em operação, uma lei que é muito perfeita e exata e científica, assim. Só que é uma lei que a gente aprende pelo caminho interno, não pelo caminho externo, né? Então, essa oração do Pai Nosso, Deus Sou, que eu quis trazer hoje, é a oração que nós podemos fazer para realinharmos a nossa atenção dentro da nossa prática de oração, desse formato mais externo que foi divulgado, né, no Evangelho de Lucas, de Mateus, do Pai Nosso exotérico, que reza para uma entidade externa, né, numa condição de filho pequeno, né, às vezes não, com um sentimento de não merecimento, muito frequentemente as pessoas rezam com um sentimento de derrota, assim, de não merecimento, né, de Pai Nosso, rogai por mim, né, assim, perdoai as minhas dívidas, sempre num sentimento, assim, de derrota, de para baixo, né, uma coisa que vai para baixo, assim. E o formato esotérico, o formato da religião interior, recoloca esse poder nas nossas mãos, para nós dizemos, Deus sou o que eu sou, né? Nós dizemos, eu sou o vosso reino manifestado, eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. Quando a gente faz isso, a gente está pondo o poder da palavra falada a nosso favor e ao favor de todos os seres no universo, né? Para afirmar que embaixo será feito como no alto, né? Então, se no alto nós somos o eu sou, se no alto Deus nos deu a fagulha do eu sou dentro de nós, nós devemos afirmar e trazer isso para a nossa realidade aqui embaixo também, não o contrário, né? Fazer uma oração a partir do nosso eu inferior. Não, vamos fazer a nossa oração a partir do nosso eu superior, do nosso eu sou. Por isso esse formato do Pai Nosso,
ele é um formato mais efetivo, assim, para magnetizar a luz e fazer com que nós realmente realizemos a plenitude do ser divino interior, do Cristo interior. Então, vou terminar o vídeo fazendo novamente a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou. Eu sou o vosso reino manifestado. Eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra assim como eu sou no céu. A todos eu dou hoje o pão de cada dia. Eu perdoo neste dia toda a vida, e eu sou também o perdão que ela me estende. Eu afasto todo homem das tentações. Eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta. Eu sou o reino, eu sou o poder, e eu sou a glória de Deus em manifestação eterna e imortal. Tudo isto eu sou. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a todos. Pratiquem o Pai Nosso do Eu Sou. E em breve eu vou fazer um vídeo também sobre a Ave Maria, que foi dada nesse ensinamento, né? Que é um pouco diferente também. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.